Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo, da nossa comunidade no WhatsApp, onde você recebe na comunidade o link do programa. Mas, se você estiver inscrito e com o sininho ativado, todas as vezes que houver um conteúdo novo, você também será notificado acerca desse conteúdo. É importante também que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, possa torná-lo visível a mais pessoas, e também é muito importante que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas com a palavra de Deus, com essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança. Talvez você compartilhe tantas coisas, não é? Pelo seu WhatsApp, talvez você compartilhe memes, compartilhe imagens e tantas outras coisas, e de repente você pode também compartilhar o link desse programa e abençoar a vida daqueles que haverão de receber o link e assistir ao programa, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Essa semana nós estamos falando sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. Ontem nós falamos no texto do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4. Hoje nós vamos falar num texto do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 11, que nos diz assim: Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de você. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Veja que o apóstolo Pedro, ele já começa, assim como o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos ontem, em Filipenses 4, nos orientando a colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas inquietações, tudo aquilo que porventura tira o nosso sono, tudo aquilo que porventura tira a nossa paz, nós devemos colocar diante de Deus. Lancem sobre ele, lancem sobre Deus todas as suas preocupações, todas as suas inquietações, todas as suas ansiedades. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Um dos nossos grandes problemas é querer resolver as coisas com a força que nós achamos que temos, quando na verdade nós deveríamos já colocar diante de Deus em oração aquilo que tira a nossa paz. Há pessoas que tentam de todas as formas resolver os seus problemas e somente quando percebem que não conseguem resolver é que então buscam a Deus em oração. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que a orientação da palavra é que nós coloquemos diante de Deus, que nós apresentemos a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações. Tem muitas coisas que não cabem na nossa mão, mas são suficientemente possíveis de serem resolvidas pelas mãos poderosas de Deus.
Tem coisas que nós não conseguimos resolver. Aquilo que é responsabilidade nossa, Deus não vai fazer, mas aquilo que nós não conseguimos fazer, cabe a nós colocar diante de Deus. Não adianta ficar tentando, não adianta ficar lutando contra situações que estão além da nossa capacidade de resolução. Não adianta. Há pessoas que se desgastam, adoecem física, emocional e espiritualmente, tentando resolver coisas que estão além da sua capacidade. Veja, tem coisas que nós podemos fazer e isso Deus não vai fazer. Mas existem coisas que estão além da nossa capacidade. E essas nós precisamos colocar diante de Deus em oração. E quando nós colocamos diante de Deus em oração, Ele direciona a nossa vida, Ele nos dá o discernimento, Ele nos dá o direcionamento acerca do que nós devemos fazer para que aquela situação seja resolvida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Para de querer carregar sozinho o peso que você não consegue carregar. Para de querer resolver sozinho uma coisa que você não consegue resolver. Coloca diante de Deus, busca Deus em oração. A oração é uma ferramenta preciosíssima que nós temos, que é o diálogo com Deus. Nós podemos abrir o nosso coração, falar para Ele de tudo aquilo que está nos inquietando, de tudo aquilo que está nos preocupando, de tudo aquilo que está tirando o nosso sono. Então, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. E aí, nesse mesmo versículo 7, ele diz o motivo pelo qual nós devemos lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Porque Ele cuida de nós. Deus cuida perfeitamente de cada um de nós. O fato de saber que Deus já está cuidando de nós deve ser motivo para descansarmos no Senhor. O fato de saber que Deus já está cuidando de nós é motivo para nos sentirmos fortalecidos para enfrentar as lutas do dia a dia. Não é porque eu posso, mas é porque Deus está me fortalecendo. É porque Deus está cuidando da minha vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, um pouquinho mais adiante do texto que nós lemos ontem, no versículo 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Cristo quem nos fortalece. É Ele quem nos habilita para a batalha. É Ele quem nos dá as ferramentas necessárias para vencer as lutas do dia a dia. Então, é dele que vem a nossa força e é nele que nós precisamos confiar. No Senhor Deus Todo-Poderoso, por meio de seu Filho Jesus Cristo, através da ação do seu Santo Espírito. E aí, interessante que ele continua dizendo o seguinte: olha, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E às vezes, quando nós lemos esse texto, a impressão que nós temos é que o inimigo das nossas almas, ele está rugindo como leão, colocando situações pecaminosas e tentações diante de nós para nos derrubar. Mas deixar-se dominar pela ansiedade, pelas preocupações e pelas inquietações também é uma tentação que muitas vezes o inimigo coloca diante de nós. Muitas vezes o diabo, o adversário das nossas almas, ele tenta minar a nossa mente, tenta minar a nossa fé com as preocupações, enchendo o nosso coração de preocupações, de inquietações, de inseguranças, de medos. Medos que nos paralisam, medos que nos impedem de avançar, medos que nos impedem de fazer o que precisa ser feito, medos que nos impedem de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, muitas vezes, o diabo ele vai colocar situações para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante. Então, por exemplo, em vez de deixar de focar naquilo que realmente é a vontade de Deus, em vez de focar em fazer aquilo que agrada ao Senhor, a pessoa passa a focar nos problemas, nas adversidades, nas dificuldades. E todas as vezes que nós tiramos o foco daquilo que é importante e colocamos em coisas secundárias, nós deixamos de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, aquilo que Deus tem preparado para nós. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância.
Ele diz, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham com plenitude, com qualidade. Deus quer que nós tenhamos uma vida de qualidade. Vida de qualidade, vida abundante não é vida sem problemas, mas é uma vida que se vive na dependência de Deus, na confiança do cuidado do Senhor. Deus já está cuidando de nós. Deus já está cuidando da sua vida, meu querido. Talvez você esteja aí preocupado, sem saber como é que vai ser amanhã. Talvez você esteja aí preocupado, inquieto, em perder o emprego, em perder a sua fonte de renda, e de repente perder o seu relacionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já está cuidando da sua vida. Ele já está cuidando de você. Nada surpreende Deus. Quando nós oramos, inclusive, às vezes algumas pessoas têm a impressão, mas Deus já sabe de todas as coisas, para que eu vou orar? A oração não é para informar Deus sobre o nosso problema. É para mostrar para nós mesmos sobre o Deus em quem nós confiamos e a certeza que nós devemos ter de que Ele está no controle da nossa vida. E aí ele continua dizendo assim, olha, versículo 9, resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Uma coisa importante diante de uma situação de ansiedade, preocupação, é saber o seguinte, nós não somos os únicos que temos problemas. Existem outras pessoas também passando por problemas, e algumas por problemas muito maiores do que os nossos. Quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos fracos espiritualmente, quando acontece um problema, a tendência é a gente achar que nós somos os únicos que sofrem, os únicos que têm problema. E aí a gente começa às vezes a entrar num estado de vitimismo. E isso não vai resolver o problema, pelo contrário, só vai abater ainda mais o seu ânimo. Então, qual é que deve ser a nossa atitude? Deve ser de reconhecer que existem pessoas que estão sofrendo tanto quanto nós e algumas até mais do que nós. E principalmente, crer no Senhor. Porque Ele diz que nós devemos estar firmes na fé. E o escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Capítulo 11 de Hebreus. É preciso crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Deus já está cuidando, mas a falta de fé impede muitas pessoas de verem o que Deus já está fazendo. Mas quando nós cremos, os nossos olhos são abertos e nós percebemos o quanto Deus já está fazendo em nossa vida, o quanto Deus já está cuidando de nós. É preciso crer para ver. E aí, ele diz assim, olha, no versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. E nesse versículo nós encontramos também duas coisas. A primeira é que todo sofrimento é passageiro para aquele que confia no Senhor. Para quem confia no Senhor não existe sofrimento eterno. Uma hora esse sofrimento vai acabar. Uma hora esse sofrimento vai ter fim. Porque não existe sofrimento eterno para quem confia no Senhor. E a segunda coisa é que toda dificuldade, todo sofrimento, todo problema tem também como objetivo aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar a nossa fé e o nosso relacionamento no Senhor. Tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é do nada. O problema é que tem pessoas que enfrentam situações adversas, mas não aprendem a depender de Deus, não aprendem a confiar no Senhor. E às vezes simplesmente passam por essas situações sem tirar lições para a sua vida. A primeira lição que nós precisamos tirar em toda e qualquer circunstância da nossa vida é a de que Deus está cuidando de nós. Deus está no controle da nossa vida. Nada foge do controle de Deus.
Existem situações que fogem do nosso controle, mas nada foge do controle de Deus. Então nós precisamos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez nesse momento você não esteja entendendo o porquê de estar passando pelo que você está passando. Talvez você não esteja entendendo por que essa situação. Mas lá na frente você vai entender que apesar de ter passado pelo que você passou, Deus em nenhum momento te abandonou. Deus em nenhum momento se esqueceu de você. E é a certeza de que Deus está conosco que fortalece a nossa fé, que nos mantém de pé, que nos mantém firmes diante das situações adversas da vida. Então eu quero nessa manhã dizer para você: descanse o seu coração no Senhor. Lance diante dele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Veja que no versículo 11 ele diz: a ele seja o domínio para sempre. Amém. Deixa Deus conduzir a tua vida. Entregue o controle da sua vida ao Senhor. Saia do volante, entrega o volante da sua vida nas mãos do Senhor. Entrega a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Para de ficar tentando dirigir você mesmo a sua vida. Entrega a direção da sua vida nas mãos do Senhor. E você vai ver que Ele vai te conduzir a bom termo. Ele vai te fortalecer e Ele vai te fazer chegar onde você precisa chegar. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique realmente guardada no seu coração. Eu imagino que outras pessoas também podem ser abençoadas por essa palavra. Então, o que é que você acha de compartilhar o link desse programa? Talvez você já tenha compartilhado, mas compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos nessa manhã alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos, tá bom? Essa semana nós estamos falando sobre como vencer a ansiedade. Amanhã nós vamos falar em Mateus capítulo 6, se Deus assim nos permitir. Mas não deixe de compartilhar o link desse programa de hoje, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.